Olá, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Mariana, Bartilha, Cláudia, Paulo. Oba, oba. Espero que estejam todos bem. Nayane, pessoal do YouTube. Vou dar mais alguns minutinhos para o pessoal chegar e a gente começa a nossa última aula. Vamos vê-los. Que pena que é o último. Vocês não acharam pesado o curso? Eu passei tantas informações para vocês em uma semana que a gente se encontrou. Foi tudo ótimo. Que bom que vocês gostaram. Fico contente mesmo. Que bom, Nayane. O pessoal chegando. Nossa, o meu Zoom fechou e abriu. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Sim. Nossa, que susto que deu aqui. Fechou tudo e aí eu já não sabia se eu ia conseguir voltar. Então, mais um minutinho. Acho que eu vou começar só com os agradecimentos.
para vocês eu vou falar no final da aula, mas eu queria aproveitar para agradecer a minha supervisora, né, a professora Aurora Bernardini, e o Bruno Gomide, né, que entrou como coordenador desse curso, o pessoal do Cultura e Extensão da USP, preciso agradecer, e a FAPESP, né, que eu sou bolsista da FAPESP, eu não posso esquecer de fazer esses agradecimentos. E um recadinho sobre o certificado. Não sou eu que mando os certificados, eu acho que é o Danilo, lá do Cultura e Extensão, e eles demoram um tempinho para formatar tudo, porque eles vão receber as listas de todos os professores, então não se assustem, tá? Todos que frequentaram o curso vão receber o certificado. Os que assistiram o curso pelo YouTube, mais uma vez, não haverá certificado, infelizmente. Só para aqueles que realmente conseguiram se inscrever no curso. Tá ok? Alguma dúvida quanto a isso? Ok. Eu vou compartilhar a tela da nossa aula de hoje. Bom, então hoje a gente vai para o nosso livro objeto, livro sobre a livro infantil estética de vanguarda nas artes gráficas dos anos 1920. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo que minha conexão hoje está instável, eu estou recebendo alguns avisos. Está meio travando? Está dando uma travadinha. Melhorou? Tá, vocês me avisem, por favor, se não melhorar, que eu reconecto. Não sei exatamente o que aconteceu. Tá bem. Ótimo. Então, hoje a gente vai à aula do design, né? Eu vou falar de algumas referências básicas no estudo dos livros, veja que especificamente no estudo dos livros infantis dos anos 20 e 30. Algumas das referências básicas, algumas que eu utilizei no preparo dessa aula, mas há outros, tá? O primeiro deles é esse livro, deixa eu só admitir o pessoal que está chegando. O pessoal ainda entrando. Ok. Então, o primeiro deles é um livro de um colecionador chamado Mark Katz. Ele saiu já em 97, faz um tempo, mas ele realmente é um clássico nos estudos da literatura russa infantil dos anos 20, porque é o catálogo, ele é um colecionador. Esses livros, como eu falei para vocês na primeira aula, esses livros dos anos 20, alguns desses livros dos anos 20 e 30 se tornaram objeto de coleção, objeto de colecionador. E não é só na Rússia, é no mundo inteiro. Tá? Então, a gente tem catálogos feitos na Holanda, na França, até no Japão, livros incríveis sobre esses livros russos infantis dos anos 20 e 30. O Steiner, que eu citei para vocês na aula passada, ou retrasada, ele fala que esses livros eles trazem os princípios da arte gráfica contemporânea. Justamente nesses livros infantis a gente encontra esses princípios básicos. Enfim, então um desses livros esse, à esquerda, e à direita é um livro que eu achei bem interessante, que saiu em 2005, que é o livro russo ilustrado infantil.
Então, eu vou partir aqui para pensar em dois conceitos. Primeiro, essa aula a gente vai lidar com o livro ilustrado. O livro ilustrado não é a mesma coisa que um livro com ilustrações. O livro com ilustrações, o texto, ele é o mais importante. E o livro e a ilustração, numa formatação mais tradicional, ele é acessório. A ilustração é algo acessório. E não há um trabalho na composição entre imagem e texto. O livro ilustrado, eu poderia chamar livro-imagem também, se eu fosse traduzir ao pé da letra o termo em russo, que é knižka kartinka, como eles chamam. Mas, assim, eu acho que o livro-imagem é aquele que não tem texto em absoluto. O livro ilustrado é aquele em que a ilustração ele tem tanta importância quanto o texto ou mais. Tá? Então, esses são os livros que a gente vai ver hoje. O livro ilustrado, ou seja, são para crianças mais novas, e normalmente de idade pré-escolar. Tudo bem? Outro conceito importante dessa aula é entender o livro infantil como um fenômeno cultural, como um fenômeno artístico. E essa ideia do livro infantil, do livro como um fenômeno cultural, ou seja, os pintores, importantes pintores se voltaram para o livro como objeto, isso ficou mais solidificado no início do século XX, tá bem? Então, por isso que eu vou começar a falar justamente de uma associação, uma associação duradoura, que ela foi de 1899 a 1929, então que reuniu artistas de gêneros muito, muito variados, tá? Ela foi criada por dois fundadores principais, o Diaghilev, do balé russo, eu acho que vocês conhecem, e o Benoit, o Alexander Benoit. A gente considera esses dois cofundadores dessa associação. O que significa ter essa associação que chama Mundo das Artes, ou Mundo da Arte, seria a tradução literal. Eles tinham uma revista que durou até 1904, numa revista em que o Benoit começou a atuar como crítico. Eles faziam exposições, eles traziam artistas de fora e também faziam exposições na Europa. Tá? Mas teve uma exposição importante dessa associação que chama Mundo da Arte, que trouxe quadros de Monet, Degas, Van Gogh, Boldini, Cézanne. Essa foi uma das exposições que marcou a vida dessa associação. E eles tiveram exposições até 1927, que foi a última. Portanto, num período tão longo, nós tivemos, obviamente, gêneros muito distintos. Tá? Eu acho que no primeiro momento, essa associação ela traz alguns gêneros distintos, algumas tendências comuns. Por exemplo, a gente tem o elemento da arte nouveau, ou seja, o detalhe, o ornamento. Tá? Eles traziam muitas vezes temas ligados à antiguidade. Eles foram buscar a arte popular russa, tanto no Skarsky, tanto do Lubok. E por que eu estou falando dessa associação e alguns desses pintores que eu marquei aqui? Alguns, são vários que passaram por essa associação. Porque muitos desses pintores se voltaram para os livros infantis. Tá? Muitos. Como eu falei, os livros infantis passaram a ser uma espécie de manifesto artístico para eles. Eu aqui selecionei só alguns dos pintores que fizeram parte do mundo das artes, mas como eu falei, eles absorveram até pintores de outras associações em suas exposições, então eu não consigo definir em 3 linhas o que foi o mundo da arte, mas eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia do que se trata. Houve vários livros representativos nessa época, e eu selecionei para vocês um deles, que é o alfabeto em desenhos do Alexander Benoit, justamente do fundador da associação. Aqui vocês veem a capa, né? E aqui eu vou mostrar algumas letras só. A letra B, Baba Yaga. Você já sabe, a gente assistiu a primeira aula do que se trata. Então, obviamente que é um elemento, esse alfabeto em desenhos é de 1904, e a Baba Yaga não é um elemento que entraria no alfabeto soviético, tá? O Benoit era um excelente pintor, e o que ele traz nessas letras do alfabeto são mais cenas de uma vida de São Petersburgo, tá?
Aqui uma criatura, arap, que é a letra A e B, eu não coloquei o alfabeto inteiro. Eu vou abrir um parêntese e fazer... Eu selecionei alguns alfabetos que foram feitos por pintores famosos de 1904 a 1925. Por que eu fiz isso? Uma que eu acho curioso, vocês poderem olhar esse material, mas uma porque vai mostrar uma série de estilos que ocorreram num período relativamente curto da arte russa, da história da Rússia. E como eu falei, terminando a primeira aula, a gente está na Era de Prata que reuniu escolas diversas num número gigantesco de novos movimentos e novas tendências e manifestos. Isso tudo acontecia ao mesmo tempo, né? Começou com o simbolismo, que eu expliquei para vocês, é mais do que uma tendência, um movimento, e o último grande movimento da vanguarda termina com 29, que a gente pode colocar de forma didática, termina com Harris. Tá? Então, vamos lá ver, vai ser uma aula muito visual, tá? Então, a gente vai agora apreciar alguns alfabetos russos. Esse aqui é o alfabeto feito por Elisaveta Bion. A Elisaveta Bion foi uma pintora, ilustradora infantil que traz uma linguagem bem antiga, bem tradicional, como vocês estão percebendo. Ela tentou refazer as letras de forma tradicional, como do russo antigo. E ela traz temas aqui, o anjo, que obviamente que também estão ligados a um outro mundo, não ao mundo soviético. Por que eu estou mostrando esse dicionário não, esse alfabeto da Elisaveta Bion, que é uma reconstituição de acontecimentos do czar Alexei. Então, a gente está no século XVII. Porque essa ilustradora, ela fazia muito sucesso na Rússia, né, no início do século XX. Ela fazia muito sucesso entre as crianças, ela fazia silhuetas, ela fazia cartões de Natal, cartões de Páscoa. Então, eu coloquei para vocês sentirem uma outra linguagem que existia ao mesmo tempo na Rússia, num período pré-revolucionário, tá? Já em 1918, eu comecei em 1904, em 1918, eu separei um alfabeto de Vladimir Konashevich. Esse pintor, ele também fez parte do mundo da arte, ele se tornou um dos grandes representantes da literatura russa infantil dos anos 20, ou seja, um grande artista gráfico. Mas eu não vou lidar com ele hoje, por isso que eu separei esse alfabeto. Veja que esse alfabeto ele criou para a filha dele. Ele escrevia cartas para a mulher e cartas para a filha. A filha era pequenininha, então ele ele desenhava os alfabetos. Esse é o mesmo espírito do alfabeto do Benoit. Tá? O mundo da arte, a gente estava numa esfera bem mais privada do que vai acontecer com a arte de massa. Mas a gente já vê uma linguagem completamente diferente, ele é de uma outra geração, Konashevich e do Benoit. E esse é o primeiro alfabeto que ocorre já com a nova ortografia, né? Porque depois da Revolução houve uma mudança ortográfica. Isso aqui são cogumelos e o crocodilo, à esquerda. Um outro alfabeto já aí vai para uma linguagem bem diferente, que é a do Mayakovsky. Não sei se vocês sabiam que ele também fez um alfabeto. Esse alfabeto ele tem um acento político inegável. Aqui eu cortei, está cortado, mas está falando que os bolcheviques estão atrás dos burgueses que saem em disparada. Mas esse alfabeto ele não fez para criança, tá? Esse alfabeto soviético. Tá vendo? Isso aqui seria a letra B. É ótimo esses desenhos do Mayakovsky. Ele fez para adultos que estavam se alfabetizando, tá? Mas vocês podem perceber um outro tipo de linguagem, mais ligado ao movimento futurista dos anos 10. E um outro alfabeto, para terminar essa brincadeira dos alfabetos, é o de Vladimir Lebedev. Esse sim, sobre ele a gente vai falar muito ainda hoje. Mas você vê uma linguagem bem mais direta, mais gráfica, sem texto. Tá vendo? Aqui do lado seria o H, o nosso H é o N em russo, tá? Então seria o rinoceronte, que é o Nassarok, Noj, que é a faca, Nojnitsy, que é a tesoura.
Então, vocês percebem linguagens absolutamente distintas num período de tempo curto. Mas voltando ao nosso primeiro alfabeto, ao alfabeto de Alexandre Benoit, que por mais que ele tenha feito para o seu filhinho de 2 anos, ficou muito conhecido na época, se tornou um dos marcos do livro ilustrado, como eu falei, do livro em que a ilustração ele tem um peso maior que o texto. Tá? Esse alfabeto foi tão festejado entre os seus, porque a coisa, como eu falei, ficava numa esfera privada, que fizeram até música, uma composição. Tá? O Nikolai Tiripnin, ele era um compositor do Diaghilev, ele escrevia, acho que fazia composições para balé, e ele fez uma composição em piano. São 14 estudos sobre o alfabeto russo em desenhos de Alexandre Benoit. Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo uma música dedicada ao alfabeto. Eu achei tão interessante que eu separei o trecho que ele fez dedicado a Baba Yaga. Vamos escutar. Vocês não estão ouvindo? Está bem baixinha, gente, que pena. Beleza, não tem problema. Depois eu mando para vocês o link. Eu estou ouvindo normal aqui. Vocês estão me ouvindo? Ótimo, gente, não tem problema. Depois eu mando para vocês essa composição sobre a Baba Yaga, que foi feita dedicada à letra B do alfabeto de Benoit. Mas tem 14 estudos. Eu acho que a informação mais interessante aí que fizeram música sobre um alfabeto. Outra coisa interessante que eu descobri hoje que personagens desse alfabeto de Benoit aparecem no Balé Petrushka de Stravinsky. Quer dizer, eu acho que tem coisas que só acontecem na Rússia. Mas, de qualquer forma, eu queria mostrar para vocês, nesse apanhado de alfabeto, só a variação de linguagens, porque a gente não vai ver todas essas linguagens, e também para mostrar o espectro de tempo que eu vou lidar hoje, que vai ser mais ou menos de 1904 a 1925, foi o último que eu mostrei aqui, eu vou até 1928. Ou seja, eu já estou avisando de cara que boa parte que eu não vou conseguir lidar com todos os livros russos infantis dos anos 20. Mas eu peguei alguns mais representativos. Eu precisaria de uma aula 2 e 3 para mostrar todos os mestres desse período. Mas vamos lá. Ótimo, todo mundo me ouvindo. Uma editora que ficou... Recadinho aqui. Certeza, vai mais um curso. Foi muito difícil separar os pintores dessa aula, porque eu gosto de tantos e são tão representativos que é uma pena não mostrar tendências muito marcantes. Mas eu fiz uma seleção,
preliminar, digamos assim. Aí eu acho que realmente vai ter trabalho ou para alguns artigos ou realmente para um novo curso. Mas já que a gente tem aí o livro ilustrado se consolidando no mundo editorial, a gente vai ter, obviamente, que editoras. A primeira editora especializada no livro com imagens é a editora de Joseph Knebel. Tá? Ele, na verdade, não nasceu na Rússia, mas mudou para a Rússia, ele tinha de origem judaica, etc., mas não vem ao caso aqui. Mas o fato é que ele tinha uma coleção de livros ilustrados infantis, que tinham livros incríveis, tá? Nessa linguagem ainda do mundo da arte, da primeira fase do mundo da arte. Tá? Os anos mais fecundos das edições Knebel na esfera dos livros ilustrados infantis é de 1906 a 1917. São vários que viraram marco nesse momento, nessa coleção incrível do Knebel, mas eu separei um só de Narbut, que se chama Brinquedos. Aqui vocês podem ver a capa. Esse aqui é o livro primeiro, tá? Ele foi dedicado a Benoit. Esse aqui é o segundo livro também, Brinquedos, né? O segundo livro. Ele já foi dedicado a Dabujinsky. Dabujinsky é um pintor que é importante do mundo da arte, mas que também tem uma relevância no mundo gráfico infantil dos anos 20. Vocês podem ver uma linguagem muito mais ornamental. A paleta de cores é importante observar. É um mundo que traz, são livros que trazem o fantástico. Eles não vão lidar com conteúdo novo, eles vão tratar com a literatura universal, com contos de Pushkin, com contos populares russos. O conteúdo é esse, a roupagem que traz esse elemento do mundo da arte. Um tipo bem específico de refinamento que tinha essa associação nessa época. E aqui o Carrossel, também do Narbut, também do segundo livro da editora Knebel. Veja que esse livro, esse que eu separei esses dois, poderia ter separado mais um monte, mas enfim, eu gosto desse livro Brinquedos, é de 1911. Gente, em 1911, na Rússia, nessa era de prata, já estava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Em 1913, por exemplo, sai o manifesto Cubo Futurista, Palavra como Tal, a ópera Vitória sobre o Sol de 13, assim, o rockmanismo já existia. É importante a gente ter uma noção de simultaneidade, né? Para não parecer que é uma coisa depois da outra, porque a vida não acontece assim. Por que eu estou falando tudo isso? Em 1911, a gente tem essa estética dessa editora, que não, infelizmente depois não vai sobreviver, o Knebel ainda trabalha nos anos 20, mas com muita dificuldade. A gente tem uma nova linguagem aparecendo nos anos 10, tá? Com os futuristas russos. Eu não vou falar do futurismo, porque isso seria um curso à parte, mas eu deixei para vocês na bibliografia um livro muito legal do MoMA. Vocês viram isso? É um livro enorme sobre a arte russa de vanguarda, né? Sobre o livro na arte russa de vanguarda, que está aqui o título. Tá? Vocês podem fazer o download do livro. Mas desse livro, eu peguei essa imagem de um dos livros de Khrushchev, talvez o representante mais radical do futurismo russo, para vocês sentirem mais ou menos que eles não fizeram, os futuristas não fizeram livro para crianças, mas tem um flerte com o mundo infantil, pelo primitivismo, pela espontaneidade, pela relação orgânica entre texto e imagem. Vocês estão vendo aqui? Desse projeto aqui participaram Malevich, Rozanova, Altman, Goncharova, assim, só a nata da vanguarda russa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque em 1918 surgiu um coletivo chamado Hoje, Sivonia, em russo, que foi criado principalmente por iniciativa de Vera Ermolaeva, mas participaram dele Annenkov, Nathan Altman, Lapshin, e assim, pessoas que se tornaram grandes representantes da arte russa de vanguarda ou das artes gráficas, e eles têm, obviamente, uma relação com esses livros, com essa ideia do livro futurista, né? São livros feitos à mão, tá? São pintados à mão. Eles têm o Lubbock, vocês lembram do Lubbock da primeira aula, como referência, tá? E é o momento
da arte russa em que se tem a busca de novas linguagens, e o elemento livro, o objeto livro, ganha destaque nessa busca. Ele é um meio, ele é um instrumento. Olhem só, dois livros que foram feitos nessa ambiência do coletivo Hoje, Sivônia, que foram feitos pela Vera Ermolaeva. Aqui eu não vou nem falar do conteúdo, porque não vem ao caso, mas assim, são duas capas incríveis que, obviamente, mostram uma aproximação com a arte futurista e com alguns elementos, né, que definiram esse período russo. Não é só o futurismo, mas enfim. Porque eu estou falando da Vera Ermolaeva, não só porque ela foi a grande incentivadora desse coletivo, que durou apenas um ano, deixou 17 livros, que se tornaram 17 marcos da arte gráfica russa. Eles fizeram, esses dois livros são voltados para o público infantil. Então, aqui sim, a gente tem definitivamente uma relação entre a arte de vanguarda e a arte gráfica voltada para a infância. Esse grupo ele existiu por um ano porque a Vera Ermolaeva ela foi convidada para ir para a Escola de Artes do Povo de Vitebsk. Isso aconteceu em 1919. Vitebsk fica atualmente na Bielorrússia. Assim que ela saiu do grupo, ele se desfez. E ela foi lá trabalhar nessa escola. Foi um momento incrível da arte russa, porque quem era professor dessa escola? Chagall. Pois é, Chagall. Chagall ele tinha saído da Rússia, mas ele volta, e ele volta animado com a ideia da revolução. Depois ele se desilude rapidamente, mas a prova disso é esse quadro aqui, que é famosíssimo, o Passeio, e que aqui tem a Bela Chagall, aqui na posição da bandeira, né? Da bandeira. E aí ele tem uma cidade cubista, né? Ele tinha acabado de voltar de Paris, ele já tinha absorvido todas as tendências lá. E ele volta animado com a possibilidade de uma sociedade mais igual, porque ele era, afinal, um judeu de uma família muito pobre. E não era simples ser um judeu na Rússia. Tá? Por exemplo, para você entrar nas grandes cidades, São Petersburgo, Moscou, você precisava de uma licença especial. Havia uma série de restrições para quem era judeu. Tá? Então, o início da Revolução, esses primeiros anos, deram certa liberdade e igualdade entre os judeus, que na Rússia o judeu é considerado uma outra nacionalidade, e os russos. Tanto é que há vários revolucionários judeus. E o Chagall ele volta com a vontade mesmo de fazer algo, mas a arte dele não era exatamente a arte revolucionária. Assim, logo o Lissitzky, que é outra figura, grande figura da vanguarda russa, também estava nessa escola e ele convida o Malevich para dar aula nessa escola. Então, veja, a gente está numa cidadezinha em Vitebsk, e nessa cidadezinha coexistem Chagall e Malevich, Lissitzky e Ermolaeva. Gente, é impensável algo assim. O que acontece? O Chagall ele é meio que expulso, ele era o diretor dessa escola de artes do povo, essa escola ganhou vários nomes ao longo do tempo, e ele acaba indo embora. No lugar dele, entra como diretora a Ermolaeva. E é nesse cenário que se cria uma associação chamada Unavis, Afirmadores da Nova Arte, que representa algumas ideias suprematistas, tá? E a teoria autodidata, que seja, de Malevich. O mais fervoroso, com certeza, é o Lissitzky, tá? Mas é Ermolaeva também. Isso tudo acontece em Vitebsk de 19 para 20. Aqui do lado, só para vocês terem uma ideia, é uma casa, hoje que fica em Vitebsk, atualmente, que fica aqui o prédio suprematista na Rua Chagall. É divertidíssimo isso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, obviamente, que o Malevich e o seu suprematismo teve uma importância aqui, tanto na construção dessa ideia
do livro construtivista. Eu vou explicar por quê. Eu não sei se aqui vem ao caso explicar o que é suprematismo nessa aula, mas eu preciso só explicar uma ideia para vocês entenderem o que vem depois. Para o Malevich, a cultura, que ele chama o que era realmente pictórico, é aquilo que estava livre do realismo, é aquilo que estava livre da imitação da realidade. A partir disso, com o fim do realismo, que se começa realmente a existir uma linguagem pictórica. Tá? Isso é a teoria dele, um dos elementos da teoria de Malevich. Então, ele acha que as coisas partem do cubismo, que essa libertação começa no cubismo, né, com as várias facetas de uma mesma realidade, passa no futurismo e aí sim termina no suprematismo de Malevich. Suprematismo seria o ponto zero, o ponto final dessa evolução. Se alguém se interessar, eu coloquei uma bibliografia aqui embaixo, tá? Então, uma das frases de Malevich que eu tirei desse livro dos Novos Sistemas da Arte, que saiu pela Edra, eu sei que está fora, está esgotado, mas eu acho que ele vai voltar. Quem sente a pintura vê menos o objeto. Quem vê o objeto sente menos o pictórico. Eu só estou falando alguns elementos do que seria o suprematismo, ok? Então, ele queria ultrapassar até as ousadias do futurismo. A primeira exposição em que aparece o quadrado negro, ele é de 1915. E tem um caráter meio transcendental, meio cósmico na forma em como ele organizou, porque o quadrado negro, vocês estão vendo aqui, ele é colocado numa quina, do mesmo jeito que é colocado o ícone russo, né? Eu gostaria que vocês olhassem um pouco essas imagens, esses elementos geométricos puros. Aí sim. O que acontece? O El Lissitzky, em 1920, em Vitebsk, ele fez um livro que se chama Conto Suprematista sobre 2 quadrados em 6 construções para crianças. Eu sei, não parece, mas é para criança esse livro que está na frente de vocês. Esse livro a gente vai ver inteirinho, porque quase não tem texto, são imagens, e esse livro é um marco, ele traz um novo alfabeto pictórico, que vai orientar, de certa forma, tudo que veio depois na tendência construtivista. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que traz princípios básicos do design atual. Por exemplo, aqui está falando sobre 2 quadrados. Ele já não escreve o título, ele usa letra, ele usa número e ele usa o quadrado elemento. Espera aí. Os ícones, Ana, o que era colocado o ícone religioso. Entendeu, Ana Roseto? É a posição tradicional do ícone. O ícone é uma imagem religiosa. Então, o quadrado negro de Malevich ocupa, substitui esse ícone. Depois, no fim da aula, eu te mostro alguns ícones. A arte do ícone ela foi muito retomada nos anos 10 por pintores da vanguarda russa. Imagina. Arthur, esse livro realmente é impressionante. Então, já começa aqui. Essa é uma linguagem absolutamente contemporânea. Aqui embaixo, vocês estão vendo, ele assina o nome dele, é o Lissitzky. Aqui ele fala uma dedicação ao livro, que é para todas as crianças. É absolutamente gráfico, quase não tem texto. E aqui o título inteiro, que é o Conto Suprematista sobre 2 quadrados. Aqui está escrito 2 quadrados. Teve uma recente edição em inglês, mas já totalmente esgotada. Na Rússia também, esse livro já foi publicado 2 vezes, agora, não sei que ano, mas faz pouco tempo, em facsímile. E aqui ele escreve, o único texto mais longo que tem, ele fala, não leia.
Pegue o papel, o estilete, o graveto, ordene, colore, construa. Construa. Pois 2 quadrados. Não precisa nem de texto, né? Eis 2 quadrados. Mas ele ainda faz uma brincadeira com os caracteres aqui. Os 2 quadrados, eles estão voando para a Terra, de longe. Sim, tem um elemento cósmico aí evidente. Ele é o único livro realmente de traço suprematista que eu conheço para criança. Eu nunca vi nada igual. Talvez exista outro, mas eu não conheço. E aí eles estão vendo que na Terra está tudo escuro e inquieto. E aí ocorre um golpe. Tudo se esparrama. E aí no negro se ganha, né? Ganha supremacia o vermelho. Tá? Ele faz uma brincadeira aqui. Se estabelece o que é vermelho, claro. E aí você pode ler isso de várias maneiras. Obviamente que o vermelho está ligado, essa ideia está relacionada à revolução, aí você vai pensar, ué, mas o quadrado negro não era o ponto final? Aí você pode pensar de várias maneiras aí. Você pode pensar que, na verdade, o ponto final aqui para o Euclides, que na verdade, é o comunismo, ou você pode pensar que a base aí é o quadrado negro, mas a questão não é tanto o conteúdo disso, mas o alfabeto gráfico que tem aí, os elementos pictóricos que tem aí, esses elementos geométricos, esses elementos essenciais, as cores básicas, cores que vão ser importantíssimas e que a gente já viu em vários livros, que se torna a paleta oficial das irmãs Titigova, por exemplo. Tá? Então, esse é um livro que tem quase que o alfabeto inteiro da nova linguagem que vem a se desenvolver alguns anos depois. Aqui o final, então, assim termina, aqui o quadrado vermelho. E esse aqui é a logomarca do Navis. Gente, eu sei que vocês vão se perguntar, ué, mas isso é para criança? Foi feito para criança. Fez muito sucesso entre as crianças? Duvido muito. Mas como eu falei, ele é o alfabeto da vanguarda russa, da arte gráfica que vem a seguir. Eu sei que muitos de vocês conhecem o Elisitsky, então eu coloquei esse cartaz, que não foi feito para criança. São ideias que trazem aqui, que são ideias que eu já passei para vocês, que é a ideia de um novo homem, a ideia de construção, a ideia de futuro, a ideia de um futuro socialista. Eu coloquei esse cartaz não só por ser muito conhecido, mas também porque foi feito também em Vitebsk. Outro livro de Olisitsky que é muito representativo e é muito impressionante como ele se relaciona com a arte gráfica contemporânea, essa antologia que ele fez de poemas de Mayakovsky, que se chama Para Voz, que era para ler em voz alta. Vocês podem ver que aqui já tem os elementos mais construtivistas, ou seja, as etapas da construção estão à mostra. As cores, a paleta básica, que é o preto e o vermelho. O elemento, a composição toda, ela é pensada de uma forma contemporânea, né? A gente pode ver a relação entre o número, a letra. Deixa eu ver uma perguntinha. Teve uma recente... Ué, é a mesma pergunta. Eu tenho aqui, Arthur, sou apaixonado. Não, é realmente impressionante. E aqui vocês podem perceber que é uma espécie de fichário. Vocês estão vendo à direita? Isso já são elementos realmente são elementos do design atual. Não tem nem o que falar. Eu queria falar muito mais sobre esse livro, mas daí eu ia terminar a aula nele. Mas, de qualquer forma, o Elisitsky, que era um homem cheio de talentos, e ele foi para tantos lados, ele tinha uma noção clara que
que o novo livro ele exige um novo escritor, ele falava sobre isso, até que ele está fazendo um trabalho sobre Mayakovsky, e ele achava que também exigia uma nova linguagem plástica, que as crianças tinham que se acostumar, se adaptar a essa nova linguagem plástica, esse novo alfabeto visual, né? O Steiner tem uma parte engraçada do livro, esse livro aqui que eu falei para vocês, que ele mostra algumas reações das crianças vendo esses livros construtivistas, e algumas não entendiam nada. E é curioso, porque que a perna está cortada, enfim, eu dei risada com as reações das crianças. Mas nessas oficinas que eu fiz agora, aqui na Lúcia com Monteiro Lobato, no Brasil, com o Tchaikovsky, que eu mostrei para vocês, eu não vi nenhuma estranheza das crianças com esse tipo de alfabeto, com esse tipo de desconstrução, com o esquema, nenhuma, eu não vi nenhuma estranheza, pelo contrário, as crianças já redesenham, né, o conto nessa linguagem, né? É curioso isso. Né? Todo mundo está sabendo desses livros. Gente, é verdade, são dois marcos da história da arte gráfica mesmo. Impressionante, Lucas. Enfim, o Aulicitsky, ele fez outros livros para criança, eu não trouxe aqui para não fugir muito ao tema. Ele fez livros em Yiddish, que ele era judeu, trouxe poesia infantil, são livros incríveis também. E mostra bem os livros mais antigos dele, mostra bem que no início ele era um adepto de Chagall e depois ele foi um adepto de Malevich. E você percebe essas duas linguagens, mas eu não quis fugir muito ao tema. Porque esses dois livros eu mostrei para vocês e também o coletivo hoje, mas como são referências, né? São referências que vão se desmembrar na arte do livro dos anos 20, aí de forma até mais comercial, né? Que esses são livros de poucos exemplares, principalmente o coletivo hoje, eram pouquíssimos exemplares, né? Enfim, o Aulicitsky, ele vai para o Temaz, ele vai para Moscou, depois ele vai para a Alemanha, e a Ermolaeva volta para Petrogrado. Vão ela e Malevich, tá? Ela vira colaboradora dessas duas revistas que eu falei para você, a revista para vocês, a revista Yosh, Ouriço e Tish Pintacilgo. E, de novo, eu vou mostrar esse slide que eu venho mostrando desde a segunda aula. A gente está num período quase de exceção. A gente está no período da nova política econômica, ou seja, há algumas iniciativas privadas, há possibilidade da existência de alguns coletivos, certo abrandamento da censura. E isso é importante porque é aí que surgiu essa editora que eu falei que chama Ráduga, e agora que a gente vai entrar. Eu falei nessa primeira aula que para se criar essa nova literatura, eu falei de toda a questão política na segunda aula, essa nova literatura, a gente precisava de novos leitores, novas editoras, novas escritoras e, sem dúvida, novos artistas gráficos. Então, a editora Ráduga, ela vai ser criada em 1922, Ráduga em russo, mais uma vez, é arco-íris. Ela vai ser criada com uma participação ativa, tanto de Tchaikovsky e Marchak, ou seja, são os dois grandes inovadores da poesia russa infantil dos anos 20, e ela vai ser dirigida por um jornalista, tá? Klitschko. Mas o Marchak, que é o editor aí de fato, ele que reúne, ele que atrai esses escritores como a Agnia Bartô, Vitaly Bianchi, Boris Zhitko, que são representantes dessa nova linguagem, alguns na prosa, muitos na poesia. Tá? A direção artística dessa editora é de Lapshin, que estava no grupo Sivônia hoje, e ela também vai reunir não só escritores diversos, como pintores diversos, pintores tanto do mundo da arte, que eu mostrei para vocês, tanto do coletivo hoje, e de outras tendências da vanguarda. Então, essa reunião de artistas de vanguarda, ou se não são de vanguarda, são inovadores no gênero, eu acho que justamente nesse momento que a gente entende por que esse período é tão festejado pela crítica, é tão festejado por esses colecionadores. Tá? É aí que acontece. Eu falei para vocês também que os primeiros dois livros da editora Ráduga foi de Kornei Tchaikovsky, o Tarakanich, que vocês estão vendo aqui, tá? Tihonin,
e o Moidadira, aquela pia que persegue o rapaz que não toma banho, o menininho que não toma banho. Aqui eu mostrei não a capa, mas uma ilustração de Annenkov, que também fazia parte do grupo Hoje. Bom, como vocês perceberam, são vários pintores e artistas gráficos que vão fazer parte dessa editora, mas tem uma parceria que é a marca da Raduga. Aliás, é a parceria que é a marca da Escola Gráfica de Leningrado dos anos 20 para livros infantis. Quando a gente fala escola gráfica, a gente pensa em Marshak e Lebedev, nessa parceria, tá? Eu vou falar um pouco do Vladimir Lebedev. Ele certamente foi o líder dessa escola de Leningrado. Não estou querendo dizer que não havia outros talentos, pelo contrário, ali estão aflorando talentos, mas ele teve uma posição estratégica. Tá? Então, hoje eu escolhi falar dele. Ele não teve uma formação como, sei lá, da Alissa Pareto, que foi aluna do Filonov, ou o Lisitzky, que foi adepto do Malevich. Ele estudou em estúdios particulares, mas desenhava desde criança. Mas o cubismo e o suprematismo são presentes no traço dele. Ou seja, quando eu quero dizer isso, eu estou falando do poder de síntese, das cores contrastantes, da linguagem lacônica, extremamente comunicativa. Tá? São elementos que ele tem com ele, apesar de não ter sido oficialmente o aluno de nenhum desses grandes nomes da vanguarda russa. Ele teve uma experiência na revista como caricaturista Satyricon, que era uma revista famosa de humor, trabalhou numa revista infantil chamada Gauchona, que é a Gralinha, e teve outra experiência que foi fundamental para o que veio ser a sua linguagem no mundo gráfico infantil, que é a experiência que ele teve na Rosta, tá? Que é a agência telegráfica da Rússia, no início dos anos 20. Eu mostrei aqui à direita porque eu tenho certeza que quem conhece esse período da arte russa vai reconhecer de cara esse traço do Lebedev. Talvez não soubesse que era de Lebedev, mas aí está um exemplo de uma propaganda de Lebedev. Tá? A gente está falando de 19 a 21. Dê uma olhada. Como todos os artistas, como é um curso que é introdutório, é um curso que trabalha muito com a síntese, o Lebedev teve fases diversas, momentos distintos. Ok? Então, eu vou mostrar só uma parte da poética dele, mas o que é inegável é que nesse primeiro livro, Elefantinho, Slanionok, ele se achou como artista. Ele se achou como artista gráfico no mundo infantil. Ele se consagrou. Esse livro é de 22, 23, de Kipling, e aqui a gente vê a capa. É impressionante. Não tem o que dizer. Né? O elemento gráfico. Aqui o Lebedev achou o seu estilo. Já na Raduga, ele tem vários livros que se tornaram clássicos já na época, mas continuam clássicos ainda hoje, clássicos do design. Um deles, eu vou mostrar alguns deles, tá? Mais da linha construtivista. Um deles se chama Circo, que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a capa, o Circo, tá? E o nome de Marshak e Lebedev. Além da composição ser muito refinada, nessa simetria, trazer humor, a cor contrastante, aqui é o nome da editora. Além de tudo isso, o nome do Marshak e o nome de Lebedev, eles têm o mesmo peso, vocês perceberam? O artista, no livro ilustrado, ele tinha o mesmo peso do nome do autor. Outra coisa curiosa nesse livro, e o que acontecia muitas vezes na produção desses livros dos anos 20,
é que muitas vezes o pintor ele fazia o livro antes dele ser escrito, como nesse caso, o circo. Primeiro ele fez esses desenhos, vocês podem ver aqui alguns, eu não mostrei o livro inteiro. Aqui está o palhaço pergunta o que é esse tomate, fala que coisa mais descortês, esse é o meu próprio nariz, enfim, mas está rimado. Mas aqui eu não queria falar hoje de conteúdo, mas de artes gráficas. Enfim, nesse livro, o Marchak, ele recebeu os desenhos já prontos e colocou a inscrição. É bem um livro ilustrado. Outra coisa que a gente pode... uma forma de produzir que eu achei muito curiosa, isso explica a relação tão orgânica entre os livros de Marchak, que ocorre com Marchak e Lebedev. Outra coisa é que cada um desses livros podia ser um cartaz. Vocês perceberam? Que eles têm... Cada página tem uma unidade. Algumas dessas ideias que eu passei para você, eu peguei num livro chamado Arte do Livro no Contexto da Cultura Russa dos anos 20, e está em russo. Eu não sei se o Fomin tem outros textos, mas ele é um grande conhecedor da arte do livro nos anos 20, porque além da gente estar nessa era de prata na Rússia, estava vendo uma revolução na arte do livro, tá? E a Rússia também absorve isso. Não falo nem tanto em técnicas tipográficas, mas realmente na diagramação, na composição. Agora, palavra e imagem, eles têm uma relação inquebrantável. Esse é outro livro da dupla Marchak e Lebedev, que se chama O Sorvete. Eu acho que dos livros dessa época de Lebedev, esse é o que mais traz essa lembrança do trabalho dele na propaganda política, né? Olha só, eu até marquei para vocês aquele cartaz e esses sorveteiros aqui. A história aqui não vem ao caso, mas esse aqui é um burguês que vai tomando sorvete, ele toma tanto sorvete, que ele congela. Mas é porque tem a referência da gordura com a burguesia e com o que para eles era pejorativo, que eu já vi em vários livros. Mas aí está uma ilustração formidável de Lebedev para o livro O Sorvete. Taráduga, a gente está em 1925. Outro livro que eu separei para vocês é um livro que a gente já começou a estudar, que é o livro A Bagagem. Vocês lembram que eu falo de Ivan, Chemadan, Sakbayas, que aquela repetição de coisas que definem essa burguesa. Também uma burguesa rica aqui, e gordinha. Vocês lembram, né, do conteúdo dessa aula aqui, desse livro. E aqui eu trouxe um pouquinho do miolo. Então, você vê a presença de elementos geométricos, das cores que contrastam. Ela tem uma comunicação imediata. Ela é impessoal também. A arte construtivista definitivamente é impessoal. É impessoal. Eu deixo um pouquinho para vocês olharem os detalhes mesmo dessas imagens. Enfim, eu trouxe alguns exemplos dos livros de Lebedev. São vários livros que eu poderia mostrar, mas certamente esses são bons livros, são exemplos conhecidos, mas certamente o auge da carreira de Lebedev como artista gráfico para livros da infância, eu acho que foi esses anos 20, até início dos 30. O Lebedev, além de ser um grande artista gráfico, um grande ilustrador, ele também foi uma figura também estratégica, tão estratégica quanto Marchak na esfera do mundo infanto-juvenil, né? nesse mundo editorial. Ele foi o diretor de arte escolhido por Marchak quando o Marchak dirigiu a seção infantil da Gossisdat, a partir de 24.
tá? Depois o Lebedev também, Marchak o levou quando foi criada a editora Literatura Infantil em 1933. E se o Marchak ele reuniu ao redor de si grandes nomes, grandes poetas, e trouxe da velha guarda, e também criou novos, né, trouxe novos escritores, o Lebedev fez a mesma coisa no campo das artes gráficas, tá? Ele trouxe a velha guarda, Konashevich, que eu mostrei para vocês os primeiros alfabetos, o Lapshin, Ermolaeva, e ele também trouxe novos nomes, tá? Que fizeram aí livros incríveis, que eu não trouxe mais para não ficar pesado para vocês. Esses livros que eu mostrei para vocês é da Vera Ermolaeva. Eu queria terminar com a Vera Ermolaeva, porque, primeiro, para fechar o... Peraí que tem uma pergunta. Aqui, personagem segurando o título, total integração palavra-imagem. Isso é um elemento que começa a aparecer nos livros do mundo, essa relação orgânica entre palavra e imagem, são elementos que começam já a aparecer nos livros de alguns pintores do mundo da arte, nos livros infantis, né? E são muito presentes em alguns desses livros já dos anos 20, meados dos anos 20. E eu acho que carregam elementos que estão muito, muito flagrantes hoje, né, na composição visual. E não é só de livro infantil, é isso que eu queria dizer, que nesses livros, antes de eu terminar aqui com a Ermolaeva, nesses livros tem o alfabeto das artes gráficas de hoje, não infantil, né? A imagem, ela já não serve mais para explicar o texto, ela tem sua unidade, né? Isso são elementos que já aparecem nesses livros. Olha isso. É uma relação completa entre texto, imagem, composição. Enfim, o Lebedev, então, ele se rodeia de grandes pintores, de grandes artistas plásticos e também da Vera Ermolaeva. Como eu mostrei poucos trabalhos da Vera Ermolaeva, só do coletivo hoje, eu queria terminar mostrando mais alguns trabalhos da Ermolaeva, porque, na verdade, a Ermolaeva é um dos grandes nomes da vanguarda russa, eu acho que ela é pouco conhecida, então eu queria trabalhar mais com ela. Aqui a gente vê à direita o livro que ela fez, o desenho que ela fez para o Ivan Ivanich Samovar, do Harms, vocês lembram? Aqui a capa. Isso aqui de 28 e já na Gassisdat. Boa parte dos representantes que trabalhavam com a Raduga acabaram passando para a Gassisdat em 24. E a Raduga começou a perder força, em 30 ela já não podia existir, porque, bom, enfim, com o fim da NEP já não podia haver iniciativas privadas. Aqui uma cena do desenho que eu mostrei para vocês, e aqui eu resolvi mostrar um elemento totalmente diferente, que é o top, também da Ermolaeva. Uma coisa curiosa na Ermolaeva é que um trabalho dela não tem nada a ver com o outro, vocês perceberam? Cada trabalho tem um estilo totalmente diferente, que ela domina com maestria qualquer um deles. A gente tem esse top, que lembra mais uma linha de Sekhanovsky, que lembra mais um pouco o construtivismo de Lebedev, e aqui uma coisa bem mais orgânica. Essa é a nossa Vera Ermolaeva. Infelizmente, essa geração de artistas gráficos, logo após a Revolução, eu poderia chamar de artistas gráficos revolucionários, essa geração não terminou bem. A Vera Ermolaeva, apesar dessa ligação tão forte com essa nova arte, que assim eles chamavam, com essa arte de esquerda, assim era chamado, ela acabou sendo presa e morta em 1937, acusada de ser antissoviética. Ela foi mandada para um campo de prisioneiros, assim, um dos grandes nomes da vanguarda russa. O Lebedev não foi preso, mas ele mudou completamente de estilo. O que aconteceu é que em 1936, a partir... Bom, na segunda aula eu já mostrei uma série de acontecimentos que levaram a
proibição da arte de vanguarda, da arte não figurativa, da arte moderna, em geral, tudo que era diferente do realismo socialista começou a ser proibido. E chegou a vez das artes plásticas também. Em 1936, em 1º de março, saiu no Pravda um artigo, tá, chamado Sobre os Artistas Borrões, defendendo o desenho realista no livro infantil dos floreios vanguardistas e do borrão formalista. Tá? Essa é a frase que eu peguei, na verdade, do aquele artigo da Brenca que eu falei para vocês. A partir de então, a arte não realista não tinha mais vez na União Soviética. Então, os últimos trabalhos do Lebedev são irreconhecíveis. Eu nem mostrei para vocês, porque não faz nem parte desse alfabeto, desse novo alfabeto que eu queria mostrar para vocês. Ele se fechou muito depois disso, ele continuou trabalhando. Muitos não puderam continuar trabalhando, como a Ermolaeva e como o próprio Harmas. E como eu falei para vocês, o Marchak ele se afastou em 1937 das suas obrigações editoriais e, enfim, para se defender. Mas muitos dos seus colaboradores acabaram presos, alguns mortos. Tá? Mas eu não queria terminar a aula e o curso, eu queria terminar o curso bem mais cedo hoje, isso sim. E hoje eu consegui, porque eu quero conversar com vocês. Mas eu também não queria terminar o curso com o cachorro suprematista que eu mostrei. Eu queria terminar o curso mostrando essas imagens da Ermolaeva, que são formidáveis, mostrando esse novo alfabeto, essas novas formas artísticas que se consolidam, se solidificam nos anos 20, tá? E daí ficou. Esses livros, alguns livros foram proibidos, alguns livros ganharam uma nova roupagem, mas depois alguns voltam. Por exemplo, esse livro O Circo, do Marchak, eu sei que há publicações em 1970 com o desenho de Marchak, mas assim, eles às vezes recebiam outras diagramações mais tradicionais, tá? Mas aí está um pouquinho da arte gráfica da Rússia dos anos 1920. Eu sei que eu não cheguei aos anos 30, e eu sei que eu poderia passar mil pintores, mas eu queria realmente sintetizar um pouco essa aula e ligar, fazer uma relação mais clara para vocês entre o que eu quis dizer com vanguarda e artes gráficas. Tá? Por isso eu escolhi os grandes representantes. De fato, Lebedev é o grande representante da arte gráfica de Leningrado, nos livros infantis, obviamente, que eu estou falando. Há representantes em Moscou? Eu mostrei para vocês alguns na aula 2. Tá, vamos lá. Primeiro, eu gostaria agora, a gente vai fazer, eu gostaria mesmo de fazer um bate-papo com vocês. A gente pode aprofundar em algum tema que a gente viu nessa aula e algum outro tema que a gente não viu. A bibliografia foi perguntada agora por Marina. Tá no link do curso. Tem um momento no link lá que a gente viu. Você pode ter acesso à bibliografia, mas eu posso mandar para vocês, porque eu vou enviar para vocês algumas coisas. Vocês me pediram o PDF do curso, o Lucas pediu, e eu vou enviar. Não, o link foi onde você se inscreveu. Quando você foi se inscrever, que você viu o programa do curso, também tem lá um acesso à bibliografia. Mas eu mando para vocês. Eu vou fazer um e-mail essa semana, em algum momento, e eu mando para vocês esse link, o PDF, e eu acho que vocês pediram também o link dos desenhos. A primeira aula, tem muita gente me pedindo a primeira aula. Não tem problema, Sabrina. Eu vou ver se eu consigo organizar isso, mandar para vocês a primeira aula também. A primeira aula, tudo bem. Ou eu mando para vocês, ou eu vou editar o vídeo, tá? Olha, a Bárbara está mandando o link da bibliografia.
Mas vamos lá, gente, vamos conversar esse fechamento do curso. Uma pasta no Drive com todas as coisas. Eu faço isso, sim. Eu só não sei quando eu vou conseguir fazer, mas em breve. A produção de literatura infantil continua ativa assim, você diz na Rússia? Mas continua, sim, continua. Assim, acontece, tem projetos que são muito interessantes, gráficos, projetos mais comerciais, como acontece no Brasil. Mas eu vi projetos bons, eu vi bons artistas gráficos. Sim, esses livros foram publicados. A arte, quando eu falo que a arte foi proibida, muitos desses, como eu falei, esses livros continuaram a ser publicados. Eles ganharam, às vezes, uma capa de traço mais realista, uma capa mais tradicional, mas eles continuaram a ser publicados. E aí, às vezes, eles param de ser publicados um tempo e eles voltam a ser publicados. Então, assim, eu teria que ver livro a livro, mas como eu falei, os livros do Lebedev, com essa estética dos anos 20 da editora Arábiga, eu sei que nos anos 70 havia. Agora, por exemplo, há muitas edições facsimilares. Mas, assim, dependendo do autor, dependendo da linguagem, dependendo do conteúdo, eles voltaram a ser publicados, sim. Isso dependia muito. O que nos fazia mais era esse tipo de design. Isso realmente eu não vi mais. Não, a partir de meados de 30 para frente, o traçado de muitos desses pintores foi se tornando mais tradicional. Mais realista, é isso que eu estou querendo dizer, mais realista, mais figurativo. O que não pense você que a gente não ache isso hoje, porque assim tem um teor mais comercial também, né? O problema que aconteceu depois de 36, 37 é que você podia pagar com sua vida essa arte abstrata. Como eu sinto presente, a academia recebe pesquisas e estudos sobre literatura infantil, tanto russa quanto de outros países. Olha, eu não sei que é a primeira pesquisa que eu faço sobre literatura infantil, mas eu sinto de forma geral que dão uma importância menor à literatura infantil. Não todos, mas eu acho que tem uma coisa de ser uma literatura de segunda, alguma bobagem assim. Mas eu não estou falando de maneira geral, né? Vai depender. Traços de preconceito. Você diz na Roseta, você quer saber se são representados as etnias nos livros infantis russos? Porque depende da época. Depende da época. Como tinha um elemento do internacionalismo, por exemplo, eles fizeram uma luta contra algumas coisas, por exemplo, contra o racismo, contra o antissemitismo, mas isso varia. Eu acho que muitas vezes o elemento árabe, o elemento negro vinha com algo exótico. Depois de 30 também muda. Essa é a questão, vai depender da época. Foram várias questões, aberturas existiram nos anos 20, mas depois de estarem, elas se fecharam. Não sei se vocês sabem, por exemplo, uma mulher hoje podia abortar tranquilamente na União Soviética, mas isso termina com Stalin. Várias questões abriram e depois fecharam. A questão do antissemitismo, ela melhorou muito nos anos 20 e depois piora com Stalin. Então, depende da época. De 30 até meados de 30 em diante, a Rússia começa a entrar num período muito, muito complicado. Muito. E depois o gelo muda também, a literatura muda, entra humor, depois entra animação russa, então tudo depende da época. Não é porque a União Soviética, que é uma coisa só. O problema maior da União Soviética é que 29 anos foram governados por Stalin, né?
pelo menos um terço. Mas essas inovações nas artes gráficas, elas não desaparecem, elas estão aí. Elas estão aí, a gente está vendo isso hoje. São várias pessoas que estudaram, são vários catálogos, foram várias exposições feitas. No Brasil não houve, mas no mundo houve. Pelo menos isso nós temos. Mais dúvida, gente? Quero ouvi-los. Menos, Lucas. O Lucas perguntou se as temáticas são muito reais. É aquela linha, são muito reais em Tchekhov, em Tolstói. Realmente tem uma linha que eu chamei de humanista na primeira aula, em que assuntos ligados ao mundo real, assuntos em que a criança não é poupada, assuntos em que não há nenhum tipo de fantasia são descritos. É uma linha forte na literatura russa infantil dos anos 20, até na literatura universal dos anos 20. Nos livros que eu... Isso não é tão marcante, não. É um outro tipo de herói, tá? Primeiro que tem essa coisa do triunfante, do triunfal, desse fim, desse herói positivo, que ele pode até passar por dificuldades, mas ele consegue resolver a questão, ele tem sempre o coletivo para se apoiar. E em alguns livros do século XIX, muitas vezes os finais são bem felizes, né? É o mundo como tal. Exato, exato. Se minha pesquisa está indo bem, bom, a minha pesquisa é mais ou menos, boa parte da minha pesquisa eu tentei passar para vocês no curso. Ainda tenho mais um ano e meio, vamos ver como é que eu vou terminar essa pesquisa. Mas, na verdade, mesmo que termina o meu período de pós-doc, a pesquisa continua, né? Eu não sei se você quis dizer, Sabrina, como ela vai ser recebida, eu não tenho ideia. Mais questões? Como a Rússia contemporânea lida com a literatura na época da União Soviética, principalmente quando houve aquela censura pesada. Bom, deixa eu ver aqui, eu abri. Agora foram várias perguntas. A Rússia contemporânea está dependendo alguns autores, eu acho que ficaram datados, né? Que são textos muito com um matiz muito político, mas outros, como eu falei para vocês, continuam absolutamente em voga. O Tchaikovsky é um autor, a gente não pode dizer que é um autor soviético, ele é o autor mais vendido. Tudo bem que falar que é um autor mais vendido não significa muita coisa, mas é um dado importante, né? Ele é querido pelos pais, digamos, porque as crianças são muito pequenininhas. Mas se eles compram tanto para as crianças, é porque há uma comunicação. Eu já falei com vários russos e realmente o Tchaikovsky continua muito em voga. Marshak continua sendo lido. A Agnia Bartô continua sendo lida. O Nosov. Há muitos autores soviéticos que continuam sendo lidos. São autores, inclusive, muito queridos. O Tchaikovsky é um autor muito querido de todos. Outra coisa que percebi, eu não vou dizer, o número de mulheres autoras em outros países quase nem são citadas é que foram bastante. Ah, mas a literatura infantil ela está repleta de autoras, isso é um fato. Eu fiz questão de começar de citar, por exemplo, a Catarina, né? Porque eu acho que tem que começar com uma mulher, né? Professor, eu podia ter citado bem mais, viu, Ana? Eu acabei citando pouco, mas eu podia ter citado bem mais. São várias autoras. Mas eu também me preocupei em mostrar, por exemplo, a Vera Ermolaia.
são figuras, a vanguarda está cheia de mulheres, artistas incríveis. Outra coisa que percebi, vamos ler, se eu já li, Mariana Rocha. Na segunda aula, salvo engano, foi mostrado alguns livros infantis cuja temática era relacionada à origem das coisas, isso mesmo. Isso tem relação com a origem. Bom, a Marx ele estava muito presente nas conversas da inteligência russa nessa época, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o construtivismo, com a ideia de construção. Tá? Nessa época, a literatura, uma das literaturas mais proeminentes no campo da literatura infantil, era mostrar para o mundo como o mundo é feito para a criança. E o mundo concreto, o mundo que ela podia pegar, o mundo que a rodeia. Então, acho que tem mais a ver com isso. E era como as coisas são feitas, como o mundo é feito, como a máquina é feita. Nesse período, os heróis não são pessoas, esses livros, dessa linha mais construtivista, são a eletricidade, é o avião, é a locomotiva. Esses são heróis desses livros. Dani, você pretende realizar traduções sobre as obras que tem pesquisado? Realmente existem poucas traduções de obras infanto-juvenis russas, e sim, eu pretendo trazer, se eu não puder esse ano e meio, trazer a Kalinka, pelo menos eu vou convidar pessoas que possam traduzi-lo, porque eu tenho que me dedicar à pesquisa, mas eu acho que sim, com certeza. Eu acho que vale a pena, né, oferecer para o público brasileiro essa literatura que, afinal, já foi muito traduzida na Europa e nos Estados Unidos. Vamos ver, Paulo. Existiu uma vertente de quadrinhos para crianças? Tem quadrinhos também. Inclusive, eu acho que Tico Tico é a revista brasileira. Na revista Ouriço, eu acho que tinha alguma coisa assim dos cômics. Você sabe o que é Tico Tico, Paulo? Eu acho que é a revista infantil mais antiga brasileira e que durou mais tempo e que inaugura, né, a linguagem do... pois é. Uma das partes da minha pesquisa, um elemento, além de trazer esse contexto, é fazer algumas comparações entre o que acontecia no Brasil e na União Soviética nos anos 20. Então, uma das ideias é analisar um pouco a Tico Tico e a revista Ouriço. Aí eu vou saber melhor. Mas tinha sim. Que mais, gente? Quero ouvi-los mais, afinal, nossa última aula. Eu fiz uma aula propositalmente mais curta para a gente conversar. Lembrando que hoje foi uma aula, mostrei algumas tendências, mas não mostrei todas, né? A gente tem o lado da caricatura, a gente tem a fotomontagem, são várias vertentes que definem esses anos 20 no mundo do livro infantil. Hoje eu mostrei algumas importantes e algumas figuras importantes, essenciais para essa realização, mas não todas. Não todas. Parece que a gente não está em São Paulo quando a gente olha para cá. Antes, eu gosto. Gente, a gente vai ter 10 minutinhos as perguntas. Lembrando a todos, para quem não estava no início da aula, que os certificados vão ser mandados pela Cultura Extensão. Eles demoram um tempinho para mandar, mas eles vão mandar. O pessoal do YouTube, infelizmente, não ganha certificado. Oi! Gente, se ninguém tem mais perguntas, agradecer muito você. Não tem. Que bom que vocês gostaram.
como que foi o trabalho que eu fiz nas escolas oficinas com Monteiro Lobato. Eu usei a mesma estrutura que a gente criou para as oficinas, nas oficinas que ocorreram no Brasil, para as crianças brasileiras. Eu usei a mesma estrutura. Eu mostrei um conto, o Lobato, que tem traduzido para o russo, que é folclore indígena, e depois as crianças receberam o livro em branco, mostrei. José Marina, tá ótimo, é um prazer. E aí as crianças recontaram esse conto e com desenho ou desenhando ou escrevendo. Foi da mesma forma. Eu vou escrever sobre isso, eu acho. Mostrar os livros que foram produzidos pelas crianças russas e pelas crianças brasileiras. É muito rico. Eu percebi algumas coisas em comum que eu achava que não teria. Você tinha comentado que um dos alfabetos que foi pensado mais para o adulto é o alfabeto de Mayakovsky. Foi nessa aula mesmo. Ah, sim, ó, outra coisa. Tem a Aline está perguntando do alfabeto que eu mostrei, eu vou mostrar para vocês de novo. O alfabeto do Mayakovsky que ele criou aqui, ó. Esse alfabeto soviético, esse alfabeto não foi elaborado para o público adulto. É isso que eu quis dizer, porque é um alfabeto de teor político, ele tem versinhos, ele foi criado para adultos em alfabetização. Isso é uma coisa. Agora, a campanha de alfabetização envolvia todo mundo, crianças e adultos. Isso foi uma campanha que durou anos. Você quer saber mais da política de alfabetização, é isso? Posso te mandar algum material sobre isso. Vou procurar em inglês. Foi feita essa campanha. Eu posso te mandar material. Tem alguém que está com o aberto, mas tudo bem, já está no onde encontra os seus artigos. Eu tenho alguns artigos da revista Russo. Você conhece a revista Russo? Na revista... A revista Russa é da USP, é Revista de Literatura e Cultura Russa. Agora, se vocês colocarem aí no Google, vocês acham o link. Lá tem um artigo, por exemplo, sobre os autorretratos de Harms, não é literatura infantil, e eu tenho uns artigos que eu coloquei na bibliografia, que saiu, acho que no último número, que é justamente falando de Marcac e Monteiro Lobato, sua relação editorial. Tem outras coisas por aí, algumas traduções, vocês vão encontrar na Kalinka. Agora fechou o microfone. Não fechou, mas tudo bem. Mais questões? Adorei o curso. Eu que agradeço, Mariana, a todos vocês por se aventurarem nesse curso comigo. Eu não tinha ideia de como ele seria, porque é um tema amplo, é um tema que envolve fatores e vocês foram corajosos. Que bom, Juliana. Amei o curso. A coleção Mira. É uma coleção que a gente fez bilíngue, né? Na Kalinka. Que bom, Lucas. Obrigada. Obrigada, Aline, Dor, Paula, todos vocês. Vocês estão sendo super generosos comigo. Gente, vocês estão liberados, claro, Cláudia. A aula, eu não vou dar mais nenhuma informação. Agora são as despedidas.
Eu que agradeço, Martina. Projetos futuros da editora Calixto. Novos livros. Posso comentar, agora eu estou afastada pela pesquisa, mas agora vai sair uma tradução saiu uma tradução de Leonido, que é um dos representantes, um dos grandes representantes do modernismo russo dos anos 20 e 30. É um livro autobiográfico, de uma linguagem bem vanguardista. Chama Cidade N. Depois disso vai ter Platono. Por enquanto, acho que é isso. Que bom que você gostou, Ana. Fico feliz, assim, de ter estimulado isso. Vou pensar em outros cursos, gente. A gente fica em contato. Vocês podem me incluir no Face. Eu não sou muito assídua, mas eu vejo de vez em quando. Eu que agradeço, Andrelina. Espero que essas horas que passamos juntos tenham valido a pena para todos. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Gente, vocês são super generosos, né? Vou dormir bem hoje. Valeu muito também, Bárbara. Sarques. Obrigada, Andrelina. Obrigada. Fico feliz que vocês tenham gostado mesmo. Dá um incentivo e tanto para eu continuar. Ótima semana a todos, sim, Maia. Cuidem-se, protejam-se. Até a próxima, Natália. Gente, vocês estão liberados. Eu vou ficar aqui caso vocês tenham mais alguma dúvida por alguns minutinhos, mas quem precisar sair, hoje a aula finalizou. Nosso curso termina hoje. Até a próxima. Um prazer, Caroline. Pergunta sobre certificados. Eu vi na primeira aula sem estar conectada em nenhuma conta do Zoom, mas em todas as outras eu vim com o meu e-mail. Mas eu marquei o seu nome, você me falou isso, né, na primeira aula. Estará com 100% de presença sim, Bartira. Se alguém tiver algum recado nesse sentido, é bom me passar, mas o teu nome de uma pessoa a mais, eu não me lembro, eu marquei. Prazer, Guilherme. Eu só não sei quanto tempo vai demorar para chegar o certificado. Eu sei que eles demoram um pouquinho. Curso de literatura infantil. Foi um ótimo curso. A gente tem os mesmos gostos, Guilherme. Se vocês tiverem algum problema de certificado, dúvidas, podem me escrever. Não tem problema. Se eu puder ajudar. Até a próxima, Bartira. Teremos outras oportunidades, com certeza. Até, Sara. Sobre o Harman, você vai encontrar nas teses lá da USP, a biblioteca que eu falei para vocês, virtual. Lá tem um monte de material. E é de graça, vocês têm direito de olhar esses textos, as traduções. Por nada, Sara. Fico à disposição.
Eu não sei quem está aí no YouTube, eu também agradeço. Eu não consigo ver as mensagens antes. Até mais a todos.